Chico Holanda, vamos lá. Devemos acreditar nisso, que ninguém não tem acerto, não é dando o que se recebe na política? Como é que é isso aí? Nós temos muitas pessoas que nos assistem todos os dias aqui na Rema TV, a gente vê pelas mensagens. E as pessoas já viram quantas vezes eu já disse que esse filme eu já vi, isso é repetitivo. Tá? E vimos como é a tática da esquerda, do PT principalmente, do Lula. Tá? Tanto é que teve tantos ex-ministros presos, tá, por corrupção, quantos bilhões repatriados para o Brasil, dinheiro em apartamento de ministro, dinheiro na cueca do líder da Câmara Federal agora, e tantas outras aberrações que teve nesse país já. Tá? E é uma vergonha também a gente ver uma Câmara, ver um presidente da Câmara fazer esse tipo de condições para votar matérias de interesses, tá? Temos reforma, tem tantas coisas para estar em andamento, e aí nós vimos um Congresso, uma Câmara Federal, um presidente da Câmara envergonhando e sabemos o porquê que ele está adiando. É porque eles querem ministério. Tá? E é uma vergonha ver o Lula dizer que ele, com ele não tem a política que é dano que se recebe. Se vocês nós temos uma memória curta, mas semana está com uns 10 dias, mais ou menos, né, que foi a votação da reforma tributária, o dano que se recebe, que ele não faz isso, foi 7,2 bilhões liberados para os parlamentares votar. Mas não é dano que se recebe, não. Tá? Esse nosso presidente, realmente, talvez seja pela idade, por excesso de cachaça que tomou no passado, que ele diz coisa com coisa. Tá? Ele mas nós temos que dar um desconto, realmente pela idade dele. Tá? Meu pai está com 89 anos e tem hora que ele diz uma coisa pela manhã, à tarde também diz outra. Tá? Então nós temos que dar um desconto realmente para um senhor de idade. Agora é uma vergonha para as pessoas que votaram impor uma pessoa com a idade avançada para dirigir um país da importância do Brasil, em que a pessoa e um passado negro, em que os políticos, não todos, mas aqueles políticos acostumados a mamar nas tetas públicas, e é uma vergonha, partido como o PP, que estava lá atrás da direita, e agora os caras, isso é uma vergonha nacional. Enquanto nós não tivermos uma reforma política, em que reduzimos a quantidade de partido e que esse partido passa a, de fato, ter vergonha, ser partido ético, ser partido que tenha o seu cronograma, que tenha o seu perfil. Ou seja, hoje nós não sabemos partido A, partido B, o que é que eles defendem, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Isso é grande vergonha, enquanto nós não tivermos essa reforma. E que os políticos não querem, tá? Eles não querem, tá? O Brasil vai continuar, e nós, a população, que vamos passar e continuar tendo vergonha, tá? E sendo envergonhado por essa classe política, pela maioria do nosso país. Arnaldo Buiú, você. Bom, primeiro, a gente vê, enseja aí que o ministro Padilha, que hoje é o chefe de gabinete do presidente Lula, responsável pela interlocução, ou seja, a conversa entre ele e os deputados, o que eu acredito que o que estejam querendo fazer com o Padilha não concerne nada a questão de partido. E quando eu falei que, antes ainda de que Lula assumisse, que eles viriam sentar no colinho do papai, quando eu estou falando e falava isso, eu falava sobre o deputado. Me parece que o presidente Lula não tem assim muito apreço aos partidos políticos, a galera lá de cima, porque é muito fácil eu pegar aqui o Chico Holanda, que preside um partido, e botar o Chico Holanda numa negociação para ele falar em nome de todos. Ninguém acredita mais nisso. E isso, Chico, está acontecendo. Hoje eu conversei com bem uns 10 evangélicos, eles estavam em conjunto, eles falavam sobre o programa, e eles disseram assim, que é falsa a impressão que o programa quer dar de que eu falo mal de evangélico. E eles todos, ao meu favor, dizendo, não, o senhor tem aberto os nossos olhos, porque nós não podemos permitir que o pregador que fala no nome de Jesus venham falar em nosso nome vendendo a igreja, porque nós não estamos à venda. E o senhor está certo em abrir os nossos olhos. Então eu acho que o Padilha está fazendo essa mesma coisa, e o Padilha está abrindo mão, certo, de falar com um só, que é do partido, e esse um só
determinar o que os outros vão fazer para conversar unilateralmente com cada um deles. Né? Haja visto que você vê do próprio PL nessa questão do marco fiscal, 20 votaram a favor do governo. Ou seja, todos eles devem ter sido conversados individualmente e, ao contrário daquilo que você falou, eu acho que político nenhum está à venda, mas todos eles têm obrigação absoluta de negociar para que se possa trazer emenda para os seus municípios. Correto? Ontem mesmo nós estávamos falando, fiquei satisfeito demais quando a deputada Silvia Cristina, que é do PL, que já foi do PDT, e ela transita e orbita em todos os segmentos ideológicos aqui do estado de Rondônia, porque é uma deputada que trabalha, trazendo 10 milhões de emenda para o prefeito Wildo. Quem ganha isso? A população. Quem ganha? O povo, o Estado. Então, é esse tipo de política, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Silvia Cristina, daqui a uns dias, vai estar sentada no colinho do papai. Como não tenho dúvida de que, inteligentemente, o deputado Maurício Carvalho já deve ter ido conversar, porque as emendas da irmã dele, da deputada Mariana, na época de governo Bolsonaro, todas elas estão sendo contempladas agora. Não, ela não é mais deputada. No governo, a ex-deputada que eu estou falando. No governo, mas o irmão dela é deputado. Então, eles ouviram aquilo que o velho Buiu falou. E a Cristiane Lopes e o Fernando Máximo, eu acredito que eles também deverão, por dever de responsabilidade, do ofício da qual eles exercem, que para eles se codinominarem deputado federal e bons deputados, eles vão ter que ir lá sentar no colinho do papai. E querem tirar o Padilha, justamente que o Padilha é cônsul dessa responsabilidade de chefe de gabinete e bom interlocutor com cada um deles, certo? Eles querem tirar o cara porque um cara igual o Lira quer mandar. Ele quer ser o dono de tudo e quer ser o distribuidor disso, daquilo outro. E agora, foi o que o Cícero falou aqui. O Cícero disse, eu fico impressionado em ver um salafro desse, ladrão do kit robótica, e todo querer criar empecilhos para que os municípios e os estados possam progredir. Eu acho que não tem ninguém nesse país que aprendeu e que seja tão inteligente. Eu estava conversando com os meninos da TI da prefeitura hoje, que seja tão inteligente quanto Lula na habilidade que se tem de agregar forças e apoio para si. E independente de partido A, B, C ou D, Lula vai governar com a ampla maioria e os municípios serão contemplados com as emendas daqueles deputados que forem inteligentes. Ouviu, Cristiane Lopes? Ouviu, Fernando Máximo? Deputado inteligente é aquele que traz emenda para o seu município e contempla o seu povo. Ricardo? O que a gente percebe é que desde o início do mandato do Lula ele está sem governabilidade. Essa é a grande verdade. Ele não tem a maioria do Congresso e esse marco fiscal nada mais é do que isso, é flexibilizar o teto de gastos. Né? Na verdade vai substituir o teto de gastos. O teto de gastos ainda é uma lei assim, mais rígida para o Lula. Ele quer flexibilizar, ele precisa gastar mais. Porque até agora esse governo deu um rombo. É isso mesmo, um rombo de 42 bilhões e meio nos cofres públicos. É isso mesmo. Então ele precisa gerar mais receita. Ele precisa aumentar a arrecadação para ele poder governar. É um governo gastador. É um governo que, mesmo tendo criado 13 ministérios a mais que ele criou, ainda não deu conta de alocar os seus aliados para ter governabilidade, para conseguir a maioria no Congresso, porque ele não tem. O Lira, que é do PP, que é justamente os partidos que estão querendo negociar, é o PP e o Republicano, para poder o governo ter a maioria, ele só vai conseguir depois que afrouxar. Então, se não bastasse o nosso Congresso ser o segundo mais caro do planeta, é isso mesmo. O Congresso brasileiro é o segundo mais caro do planeta. É pouco, para o Buiu tem que dar mais dinheiro. Vamos dar dinheiro, vamos distribuir. Tá pouco. O Congresso merece mais. Né? Quem não merece é o trabalhador, que o Lula deu um aumento de R$18. Esses não merecem. Não mereceu nem R$20, né? Poderia pelo menos ter arredondado para ter ficado mais bonito. Mas não, foram R$18 de aumento no salário mínimo. Aí aquele bolsonarista lá, que todo mundo critica, aquele cara não tem preparo nenhum, lá de São Paulo, Tarcísio, deu um aumento de mais de R$300 no salário mínimo de lá.
Então, assim, a direita ela tem não sei por que a direita tem uma preocupação com as pessoas que mais precisam, né? Que ele achou pouco. Quando ele viu que o Lula deu R$18 de aumento do salário mínimo, peraí, isso tá errado. Tem coisa errada, vamos consertar. E lá em São Paulo ele deu mais de R$300 do aumento do salário mínimo. Dessa forma é que a direita trata. Trata com dignidade, com respeito principalmente o contribuinte, as pessoas que pagam. Quem dá dinheiro para o Lula, para todos esses políticos, não é o governo, não. O governo não cria renda. O governo ele toma receita. Quem cria a renda, a receita para o país é o pagador de imposto. O governo só vai lá e toma e aplica do jeito que ele achar mais conveniente. Então, o que a gente vê é um presidente que está perdido, está sem governabilidade, precisa pagar os deputados, precisa criar mais cargos, precisa alocar o centrão, porque o Lira não vai abrir mão. E aí, enquanto isso, está travado. Está travado, a gente tem uma receita boa, mas a gente tem um gasto muito superior. E isso, veja bem, a gente só tem 6 meses de governo. É isso mesmo. Com 6 meses já está esse rombo de 42 bilhões. Imagina quando terminar os 4 anos de mandato. O que não vai acontecer com esse país? E ainda tem gente que está achando, não, Lula, que presidente bonzinho. Mudou a vida de todo mundo, né? Eu vejo isso nas ruas. Eu tenho visto isso no Brasil, eu acompanho nas redes sociais, nos jornais. A vida da população mudou. Só na cabeça do Cujuí do Buiú. Que a vida do cidadão brasileiro mudou. Que essas mudanças eu não tenho visto. Pelo contrário, essa mudança tem acontecido, mas para muito pior. E essa conta quem vai pagar mais uma vez é você. É você que está assistindo aí. É o contribuinte. É os menos favorecidos, que são os maiores pagadores de impostos nesse país. É você que vai penar para pagar os gastos absurdos desse governo. Ramon, sua vez. Ricardo, eu acho realmente que você não viu a mudança. Se você sair do seu condomínio, você vai ver a mudança. Você não viu, mas o cara que lava teu carro viu. Você não viu, mas o açougueiro viu. Você não viu, mas a empregada doméstica viu. Você não viu, mas o povo trabalhador desse país viu. Com relação ao Lira, o Lira é aquele ditado popular, diz assim, o cara está criando dificuldade para vender facilidade. A reclamação que ele tem do governo é justamente porque o poder absoluto que ele tinha no governo Bolsonaro, onde ele colocou o Ciro Nogueira para coordenar a Casa Civil e ele controlava o Congresso, não havia negociação que não passasse pelo Lira. Hoje você tem um processo de negociação fragmentado. Ele reclama que os ministros não atendem a pedidos, não sei o quê, é porque essa negociação ela ficou fragmentada. E como ela fragmentou no Congresso, boa parte do que era o poder que ele acumulou na Câmara Federal durante o governo Bolsonaro, né, então ele perdeu, ele vem perdendo devagarinho isso, ele está reagindo agora, né, porque ele precisa reagir para conseguir manter um pouco do poder que ele tem ali. Fazer essa chantagem que ele fez, vou adiar a votação do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal ele não é uma lei, ela não é um programa de interesse do governo. Ele é um programa de interesse do país. Né? E um governo, eu acho engraçado, Ricardo, um governo que não tem sustentabilidade, que não tem base no Congresso, que não tem habilidade para governar, aprovou uma reforma tributária que há 30 anos se discutia uma remodelação do sistema tributário brasileiro. E o governo Lula foi lá e aprovou na Câmara Federal e agora está em discussão no Senado Federal. Que não é uma discussão que é um interesse de governo, é o interesse do país, é o interesse da sociedade brasileira. O que Arthur Lira faz é sabotar o país em nome de interesses menores, e essa é a verdade. Então o governo, com toda a sua habilidade, vai tratar, né, de fazer esse processo de governabilidade institucional que a gente fala. Mas é bom a gente lembrar outra coisa. A governabilidade, a sustentação política do governo, ele tem 2 pernas. Uma é institucional, que se dá dentro do Congresso Nacional. A outra é das ruas, né, dos movimentos, das manifestações que o povo faz e também da percepção que se tem nas pesquisas de opinião. E lembro, né, que é a perna das ruas, que é a sustentação política das ruas, que altera a correlação de força dentro do Congresso.
E é essa percepção das ruas, de apoio ao governo Lula, esse sentimento de melhora na vida das pessoas que está alterando a correlação de força no Congresso e está mexendo profundamente com o humor do Arthur Lira. Então ele precisa se mexer para continuar tendo o poder que ele tinha no governo Bolsonaro. É a reação de quem está sentindo o poder escorregar pelas mãos. Vamos esperar a carruagem avançar, né? Porque essa história ela tem um longo caminho. Então, Arthur Lira ele está fazendo aquilo que quem perde o poder está fazendo. Ele está ali estribuchando um pouco, está ali fazendo birra, né, porque adiar a votação do arcabouço fiscal, ele não está indo contra o governo Lula. Ele está indo contra o setor produtivo, ele está indo contra os trabalhadores e trabalhadoras, ele está querendo vetar, né, já que hoje o Banco Central deu a mão à palmatória e baixou 0,5, o Lira agora virou o outro ponto de frear o crescimento do Brasil. Ele joga contra o Brasil para atender interesses escusos. Essa que é a verdade. Mas ele não perde por esperar. Tá aí de novo. Chico pediu 30 segundos. Chico, então tá bom.